Data e local de nascimento. Sim, isso faz parte da nossa anamnese. Olá, eu sou Rebeca Toyama. Bem-vindos, bem-vindas a mais uns 7 minutos diários. Tema aqui, mundo do trabalho. Pauta de hoje, ser mentor. Sim, estamos aqui firme e forte na missão de amadurecer o mercado de mentoria. E para isso a gente está estudando, sim, o material didático da formação de mentores da Academia CI. E a gente está no tópico anamnese, que é por onde começa. Eu fico pensando, outro dia eu estava com um aluno meu muito dedicado, um grande executivo, e ele falou assim: Rebeca, a anamnese mudou minha vida. Eu parei e falei, meu Deus do céu, como assim? Foi formado por nós, tem atuado como um mentor, e aí ele tinha, em determinado momento, não usado a anamnese, e de repente ele estava lá usando a anamnese, ele falou, isso aqui é até para um líder, líderes deveriam fazer anamnese com os seus liderados, com os candidatos. Como é que a gente não vive com liderado, com mentorado, sem ter uma noção de referência daquela pessoa? E por que eu comecei aqui data e local de nascimento? Lembre-se que as realidades regionais e diferenças etárias devem ser consideradas. Então, eu preciso saber a idade do meu mentorado, quanto ele já rodou. A gente vai ter aqui em algum momento, vamos falar sobre ciclos da vida, setênios, quais são as demandas daquela faixa etária. Isso não é determinista, mas isso faz parte do contexto. Gente, local é muito diferente. Eu sei que às vezes para você parece estranho, mas para mim, que atuo nisso há muitos anos, você tá lá falando com alguém que nasceu no norte do país, numa outra realidade, numa outra época, é uma visão de mundo, ok? Olha só, tem todas as experiências familiares que já nos faz um ser único. Mas a questão da localização onde eu fui educado, a questão da época que eu nasci, que eu vim para o mundo, são características que não podem ser ignoradas por um mentor. Então, sim, primeiro tópico, nome completo, porque aí fica mais fácil eu dar uma olhada nas redes sociais, fica mais fácil eu saber com quem eu estou lidando. A gente nem chegou aqui na etapa contrato, mas a gente vai falar sobre contrato. Então, o contrato também tem informações importantes. Sim, contrato é importante. Sim, emitir nota fiscal de serviço é importante. Calma, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas agora estamos falando sobre a anamnese, que acontece no primeiro encontro, ou talvez até antes. Porque lembra, eu vou mandar esse formulário para o meu mentorado preencher. Nome completo, data e local de nascimento, profissão do pai e da mãe. Olha só o que está escrito aqui no nosso material didático. Nossas escolhas profissionais são influenciadas verbal ou tacitamente pelos adultos que nos cercam. Então, assim, a minha visão de mundo, ela foi constituída a partir do que eu vi e da forma que eu vi as coisas acontecerem. Então, quando eu coloco aqui profissão do pai e da mãe, é para entender por onde meu mentorado estava caminhando quando ele estava formando a visão de mundo dele. Eles eram advogados? Eles eram garis? Não, eles eram executivos? Não, o que eles eram? Porque imagine que aí a tua visão de mundo foi sim muito influenciada, não determinada, pelos adultos que estavam no nosso entorno. Começando pelo pai e mãe, que geralmente são os adultos que mais ficam perto da gente. Então, olha, a primeira pergunta, nome completo, a segunda, data e local de nascimento, a terceira, profissão do pai e da mãe. E olha, essa pergunta que eu gosto muito. Na sua infância, qual foi a primeira vez que você escutou falar sobre profissão, trabalho ou carreira? Gente, essa informação é muito rica. O chip é implantado e tum, a gente acaba passando por alguma experiência profissional, por alguma experiência de vida, que na época talvez nem seja profissional, que vão me fazer olhar mais para algumas coisas e menos para outras. Então, essa primeira experiência, imagine que é o primeiro chip, ele tem muita influência na forma como a gente vê o mundo do trabalho, como a gente vê emprego, todas essas palavras. Eu posso compartilhar uma cliente querida, ela queria muito sair de uma instituição financeira e não estava conseguindo, por mais que ela tinha muita vontade de ir para outro lugar e ela não se sentia mais feliz, completa naquela instituição. E nessa pergunta foi muito revelador, porque ela vira para mim e fala, nossa, eu lembro eu e minha mãe indo ao banco X
depositar os cheques. Minha mãe trabalhava lá com alguma venda, algum comércio, e ao longo da semana algumas vezes ia ao banco depositar aqueles cheques. Quando aquela menina de 6, 7, 8 anos, alguma coisa nesse entorno, chegava no banco, as mulheres de meia fina, saia até o joelho, saltão, maquiadas, cabelo arrumado, ela olhou e falou assim: nossa, é isso que eu quero pra mim. Passados 50 anos, ela estava lá na minha frente dizendo: não, não é isso que eu quero. Mas ela não tinha ainda conectado essa questão. E aí eu tenho inúmeros casos. Às vezes eu fico pensando que eu deveria escrever um livro só para contar como essa primeira experiência ela nos impacta. A pergunta 4 que eu trago aqui nessa apostila é: na sua infância, qual foi a primeira vez que você escutou falar sobre profissão, trabalho ou carreira? E aí, já que você tá aí, e você? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso? Que você, criança, olhando ao seu entorno, começou a perceber que tem algo que acontece lá fora, que traz dinheiro aqui para dentro, mas que com esse dinheiro eu compro coisas legais, comidas legais, mas por conta desse dinheiro e desse lugar eu fico longe do meu pai e da minha mãe. É por aí. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa muito querida, mentorada, queria ser arquiteta, trabalhar fora do país, mas ela trabalhava na Marinha. Aí, papo vai, papo vem, pergunta poderosa, ela lembrou o que a levou para a Marinha, dentre algumas outras coisas, mas aquele flashpoint, um primo lindo, maravilhoso, chegando no almoço de domingo, com aquela farda branca, aquela voz linda. Eu falei assim: meu Deus, já pensou se um dia eu conseguir estar nesse lugar? E lá estava ela, 10, 15 anos depois, naquele lugar, querendo sair, não conseguia sair, e não sabia por que o restante não andava, até que essa resposta abriram muitos horizontes. Então hoje sim ela concluiu a arquitetura, hoje sim ela nem mora mais no país, mas quando ela conseguiu ter essa compreensão, e eu só tô na metade da anamnese, para vocês entenderem como é relevante a gente ter essas informações mais profundas do nosso mentorado, para a gente entender o funcionamento dele. Gostou? 3 Cs. Curte, comenta, compartilha. Vou deixar aqui na descrição o link para autoavaliação Ser Mentor, o link para o grupo de WhatsApp, e quero te ver aqui amanhã. Mas enquanto isso, desejo a você uma carreira saudável, pois um mentor precisa aprender essa lição. Tá bom? Até amanhã!